Estamos começando mais um episódio do podcast TSA e hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Douglas Mauri. Ele é sócio fundador da Santé Investimentos e vai bater um papo com a gente aí. Eu soube que é expert em negociação, então a gente vai ter bastante coisa para falar, para agregar para os assessores que estão assistindo a gente. Então, primeiramente, bem-vindo, Douglas. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Ana, tudo bem? Poxa, eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite. Realmente eu tenho duas paixões profissionais, assim, né? Que eu falo que é uma no mundo acadêmico e outra no mercado financeiro. Sem dúvida alguma, hoje, 99% do meu comprometimento está com o mercado financeiro, né? Mas eu já dou aula também há bastante tempo, há 10 anos aí na FGV, de um tema de negociação, um tema que agrada a todo mundo, né? Todo mundo usa a negociação não só no mundo corporativo, mas também na vida pessoal. Então, é um tema que a turma se identifica e a gente consegue fazer um link aí, né, desse conceito com o mercado financeiro. Então, poxa, prazer, obrigado pelo convite. E vamos lá. Quanto a gente mais troca experiência, a gente mais aprende, né? Com certeza. A ideia, inclusive, quando eu criei o podcast, foi justamente essa, pensar em trazer experiências reais, né, de pessoas que estão no mercado financeiro no dia a dia, para o assessor ouvir de outro lado também, porque muitas vezes o que eu ensino aqui tem a minha visão, tem a visão dos meus mentorados, mas às vezes não tem a visão do cara lá que está há 10 anos no mercado financeiro, ou de um assessor que já chegou nos 100, 150 milhões. Então, acho que essa troca leva muito aprendizado mesmo. Mas acho que para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história no mercado financeiro, como é que você chegou até a assessoria para a gente. Com certeza. Vamos lá, então. Eu tenho 20 anos, tá, de mercado financeiro. Em 2004, eu entrei no Unibanco, né, que não existe mais. Entrei no Unibanco como caixa e ali fui seguindo, fazendo carreira. Né, de caixa, passei para gerente de expansão, que eu acho que gerente de expansão foi onde realmente eu me identifiquei mais e tive a certeza que era a área comercial que eu queria seguir. Que eu era responsável por abertura de conta, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né, levava essas contas, então eu fazia só o papel do hunter, eu não administrava essas contas, mas eu fazia a abertura. Então eu ficava na rua, foi onde eu aprendi a me posicionar, a vender o banco, a visitar mesmo o cliente de porta em porta, a perder aquele medo de rua, poxa, de ligar, de se relacionar. Então, foi uma escola ali nessa função. E aí fui para gerente de Uniclass, pessoa física, pessoa jurídica. Fiquei 6 anos no Unibanco, recebi um convite do Banco Santander para, na época, na cadeira de gerente de Van Gogh, também era pessoa física. Fiquei um tempo como gerente de Van Gogh, logo depois assumi uma agência como gerente geral. Fiquei 2 anos como gerente geral e aí recebi um convite para ser um dos gerentes de uma plataforma middle, né, de pessoa jurídica. Foi aí que começa a minha história com a pessoa jurídica, né, que foi onde, desses 20 anos, 12 anos foram com pessoa jurídica, né? Que foi a realidade mesmo, foi onde eu me apaixonei e, enfim, e já falo um pouquinho mais aí para frente. Aí fui nessa plataforma, né, fiquei um tempinho lá e recebi um convite do Banco Safra. Na época, o meu gestor tinha ido para o Banco Safra, né, levou eu e mais uma gerente. Então, fiquei 9 anos de Banco Safra, onde metade eu fui como um gerente, né, do middle, segmento middle. Segmento middle, para quem não sabe, eram empresas com faturamento acima de 50 milhões, até, como a minha plataforma era híbrida, a gente pegava o middle e corporate. Então, eu pegava empresas de 50 milhões até 1 bi, né, eu era um dos gerentes. E depois nesse meio desses 9 anos, eu virei gerente geral. Então, eu também fiquei quase 5 anos ali como gerente geral, né, também dessa plataforma middle. Então, eu tinha um papel ali muito mais de fazer interlocução com os gerentes junto ao banco, de fazer aprovação de crédito, né, de fazer a gestão mesmo em si. Também foi uma baita escola, né, o Safra, sem dúvida alguma, foi onde eu me capacitei mais com visão ali do banqueiro, né? Visão de dono, a dor de dono, aprender a não só virar um melhor negociador, mas me posicionar melhor perante a cliente, perante a time, né? Perante a instituição. Foi ali, sem dúvida alguma, foi a escola e que me preparou também, sem dúvida alguma. Hoje eu reconheço isso, que me preparou a tomar a decisão de fazer o movimento de sair de banco, indo para o mundo da assessoria de investimentos, né? Em 2021, no meio de 2021,
um escritório credenciado ao Banco BTG, queria montar uma operação aqui em Santos, né, uma filial, e me fizeram um convite lá atrás para eu tocar, para eu ser um dos heads, né, sócio e head da operação aqui em Santos. Na época, confesso que eu ainda estava um pouco receoso, né, principalmente porque eu via o mercado financeiro se transformar para o mundo de agente autônomo, escritório de investimentos, mas muito para a pessoa física. Só a jurídica eu ainda achava embrionário, eu falava, eu, né, fazia ali, né, o bate de pipeline, um bate de operação do que eu fazia dentro do banco, dentro do Safra, né, o tipo de operação estruturada que eu fazia. Eu via que no mundo da assessoria ainda estava muito embrionário o banco comercial, banco de mercado de capitais, né, o banco fazia bem, mas banco comercial mesmo, que era, né, o porte ali do segmento que eu atuava, do middle corporate, ainda estava embrionário. Então, enfim, mas fiquei 3 meses ali conversando, negociando, e eu vi que fazia sentido, que eu ia bebendo água limpa muito, muito no meu mundo, e topei fazer esse movimento. Né? Então, a gente chegou, eu fiquei nesse escritório ali durante 10 meses, 11 meses, só que a operação, ela criou tração, principalmente por a gente já ter esse DNA pessoa jurídica. Então, a gente fazia muita operação de câmbio, eu fazia operação, né, estruturada de mercado de capitais, eu fiz algumas emissões de CRI, e isso daí, sem dúvida alguma, ajudou a operação ser rentável, né, gerar um bom ROA, gerar receita, e também a gente atuava muito forte no caixa da empresa, né, no caixa aqui, né, em compromissadas, produtos de curto prazo, isso aí, então, no momento que o escritório, na época, eu era gestor e também carteira, né, então, nesses 10 meses eu cheguei a ter uma carteira de 150 milhões, e também tocava um time de 11 pessoas. Só que ali começou a ter uma pequena frustração, Ana, de que eu precisava ser o escritório, né? Eu não podia ser mais, configurar ali, né, mais como uma filial. Não é que eu não podia, eu já tinha chegado talvez ali num momento que eu já estava preparado para montar uma operação, né? Eu já estava preparado para assumir um escritório, fundar ele do zero, né, e tombar toda a operação. Então, eu já começou a vir essa vontade, esse desejo. Em paralelo a isso, né, veio a XP, né, onde a gente começou uma conversa ali. Eles também eles viam muito potencial na Praça de Santos, uma praça altamente de potencial, e eles queriam uma comunicação ali mais direta com a praça, né? Os escritórios que tem na praça hoje, a maioria são filiais, né? Quase todas são filiais, né? Os maiores escritórios que tem em Santos, eles são filiais. A matriz fica no Rio, a matriz fica no Sul, então eles não tinham uma matriz ali mais encorpada, com estruturas, né, com uma governança mais arrumada, com o escritório ali com uma capacidade de crescimento, e foi aí que eles sacaram a gente, gostaram da nossa operação, gostaram, né, da conversa, né, comigo e com minhas sócias, e fizemos o movimento. Então, a gente sai desse escritório lá do BTG para fundar a Santé Investimentos. Isso em maio do ano passado. Então, nós estamos fazendo um ano, super recente, estamos fazendo um ano agora, mas foi um ano, assim, para a gente, né, fazendo uma avaliação bastante desafiador e com bastante aprendizado, né? Hoje a gente está passando aí chegando em 850 milhões de custódia, né? A gente está com 800 e pouquinho. A gente acredita que até meio do ano, sem dúvida alguma, a gente já passa a arrebentação do primeiro bi, né? O que é o que todo mundo fala, poxa, passou as coisas começam a criar mais tração, a ser, né, com uma velocidade diferente de chegar no primeiro bi. Então, e foi um ano onde a gente também estruturou muito governanças e mesas, né? Nesse movimento da vinda para a Santé, para fundar a Santé, estrategicamente, eu e minha sócia abriu mão da nossa carteira, né, e criamos um B2C aqui dentro, onde uma terceira sócia nossa que cuida dessa carteira, né, de sócios, e a gente fica voltado totalmente, 100% para a operação, né, para a gestão. Essa quando a gente fez o business plan com a XP, eles também validaram e acharam importante, né? Eu já tive a experiência como gestor e como líder. Para mim foi difícil, tá, fazer esse movimento, porque eu adoro estar na ponta. Na verdade, eu não me sinto que eu larguei carteira, porque eu falo muito com o cliente o dia inteiro, então eu estou visitando com os assessores, eu sou muito ativo, então essa gestão ativa eu ainda faço. Eu só não faço muito ali o operacional do dia a dia, né, de acompanhamento, que acaba sendo, né, a minha sócia
né, nessa estrutura de B2C. Mas foi um ano, Ana, que a gente estruturou muito mesas, né? Então, a gente criou uma mesa de renda variável bem arrumada. A gente, inclusive, está entre as 45 operações mais eficientes de renda variável da rede. Estruturamos uma mesa de câmbio, né, que é o head de câmbio nosso, trabalhou comigo anos do Safra, super experiente, 35 anos de banco, conhece a praça toda. Estruturamos uma mesa internacional, uma conta digital para trabalhar tickets abaixo de 300 mil. E trouxemos um executivo, né, do Banco BTG, que era um grande amigo meu do Safra, para assumir também a área de mercado de capitais e pessoa jurídica, né, que é uma área também, conforme eu te falei, está no nosso DNA, está no nosso sangue, não tem jeito, a gente acaba tendo uma característica muito para a pessoa jurídica, e a gente aproveita isso aqui, porque quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente tem os sócios, que também a gente vê que é um ecossistema que é criado, que às vezes ele acaba sendo mais forte, né, do que da pessoa física. Para você ter uma ideia, né, eu participei de uma reunião, a gente fez um programa na segunda-feira que chama o Sante Day, onde a gente parou a operação nossa toda, né? Hoje a gente está com 33 pessoas aqui, 33 assessores. A gente levou essa turma lá para a XP, fizemos um dia sensacional, com vários executivos de áreas falando, e lá, poxa, a gente viu que hoje os top 100 assessores, olha que curiosidade, os top 100, 36, 37% dos top 100 trabalham muito bem a PJ, desses caras. Eles PJ no meio, 36% do negócio dele está na PJ. E se a gente for escalonar, for espremer, os top 5, vamos falar, ele chega a quase 50%. Então, o que eu estou falando? Que 50% da carteira desse cara está na pessoa física, né, e 47%, quase 50% também, está na pessoa jurídica. Então, assim, a PJ, eu acho que apesar ainda de ser um segmento ainda muito desafiador, né, na assessoria de investimentos, tem muita ainda água aí pela frente, muito mato alto, e quem sai na frente, se preparar, se antecipar com o cliente, né, vai, sem dúvida alguma, beber essa água mais limpa. Então, conforme eu falei, foi um ano de estruturação, de governança, hoje a gente está com 800 milhões de custódia, mas agora entrando para um segundo ano já, onde a gente começa a expansão, né, que foi o desenho que a gente fez com a XP, né, esse business plan foi desenhado muito claro e muito confiante de que a gente seria um escritório nível nacional, né, para ser um futuro G20, para crescer com o time. Então, a gente tem uma expectativa de até dezembro estar com 70 assessores, com 5 filiais. Já temos as filiais mapeadas, já estamos conversando com as praças já há algum tempo, né, com os profissionais, e agora começa esse momento nosso de expansão. Então, é isso. Da minha carreira, né, desses 20 anos de mercado financeiro, eu estou há 3 na assessoria de investimentos. Amo o que eu faço. Eu acho que essa mudança de CLT para empreender, sem dúvida alguma, me deu mais tesão assim, pelo trabalho, né? Essa questão de autonomia, de empreender, de ter essa capacidade, de ter a ideia, a capacidade de executar. É isso, sem dúvida alguma, que me move, que me faz aqui vir todo dia feliz aqui no trabalho. Nossa, acho que primeiramente parabéns pela história, né, e por tudo que vocês estão criando aí, porque realmente em um ano vocês chegarem a quase 1 bi de custódia é muito bom, e um escritório tão estruturado, né, às vezes o escritório chega num bi só correndo atrás e quando chega lá começa a pensar no que fazer, né, então vocês já estão à frente de vários. A estrutura está pronta para crescer, né, agora é só continuar crescendo que não tem erro. Mas eu tenho várias perguntas para te fazer, porque eu fui anotando enquanto você foi falando, né, porque tem uma história longa por aí. Mas o primeiro ponto é quando você comentou que você foi gerente. Eu não sei se o termo eu ouvi correto, mas você falou gerente caixa? Não, quando eu comecei no Unibanco, eu comecei como caixa. Ah, você começou caixa e depois você foi para gerente normal. Gerente de expansão. Eu era um gerente responsável pela abertura de conta de pessoa física e de pessoa jurídica. Essa foi a tua primeira experiência, então, com captação de clientes direto. E como é que era isso naquela época? Porque eu fiquei curiosa, na verdade, né? Como que era, né, sei lá, quantos anos atrás, você ir para a rua captar clientes para o banco? Como é que era a experiência? O que você fazia? Você batia na porta das pessoas, nas empresas? Olha, naquela época era desafiador demais, porque não tinha rede social, né? Não existia esse mundo onde a gente tinha um poder ali, talvez, de escalar mais rápido. Não existia... não é que não existia lista de deals, assim, né, de cold call, mas não tinha. O grosso mesmo, vamos falar que 100%, era no sapato, na sola do sapato. É visitar rua, ligar, né, no telefone, agendar com o cliente e bater lá direto, né?
Então foi aí que também começou um pouco da minha paixão por pessoa jurídica, porque eu percebia que eu conseguia abrir um volume maior de conta física através da empresa, onde eu abria a conta dos sócios e a folha de pagamento desses funcionários. Então, às vezes, eu batia a minha meta ali só com a folha de pagamento da empresa. Então, eu acabava focando muito mais. E a gente tinha mais entrada, né, de visitar uma empresa na rua do que visitar a casa do cliente. Então, dava as empresas, já conseguia ali, né, vender muito bem o produto, tudo do banco, tudo, mas já focando em folha de pagamento para abrir a conta desses funcionários. Então, a estratégia que eu usei, que eu lembro muito bem, né, de alavancar, de abrir um volume maior de abertura de contas, estava sempre em folha de pagamento das empresas. Mas assim, é muito segredo, Ana, era porta em porta, né? Era queimar a sola de sapato. Volume, é falar com gente. Era isso, não tem, assim, não tinha tanta ferramenta, né, igual hoje, às vezes a gente tem, né, de ferramentas digitais, ferramentas de leads que podem ser gerados através de eventos, através de parcerias, né, então não tinha. Lá atrás também a gente já fazia um pouco de você vê, né, como o básico, Ana, é engraçado, o básico também lá de trás, ele funciona muito Até aqui, hoje. Até hoje. Porque qual que era a minha maior estratégia, e eu falo isso hoje para a turma aqui, e assim, na segunda a gente discutiu muito disso, né? Comparando com o mercado lá nos Estados Unidos, você vê, hoje a gente está aqui no mercado no Brasil, onde 70%, ainda mais 70% ainda da fortuna, né, do dinheiro ainda estão nos grandes bancos, né? Um cenário totalmente inverso dos Estados Unidos, e onde eles estão nas corretoras já há muitos anos, né? Então eles já fazem isso muito bem, faz tempo, daí a gente tem que pegar sempre como exemplo. Mas lá também, uma pesquisa feita lá, né? Porque como é que a gente quis entender, né? Pô, como é que esses caras, né, geram lead, abrem contas, eles estão na frente disso e tal. E aí, de novo, se eu fizer esse comparativo, poxa, a gente não precisa fazer muito no inventar roda, tem que fazer o básico. Onde que sempre foi a maior força, né? Mesmo através desse porta em porta batendo, é no quê? É na indicação. É na indicação, Ana. É você garantir que você fez toda. Você está fazendo a manutenção da sua carteira muito bem, mas você está pedindo indicação sempre, poxa, com a sua carteira. E eu acho que não tem momento certo para pedir indicação. Se você quer saber, eu acho que o sucesso das indicações que a gente teve mais aqui, e até de histórico com a turma, é na abertura da conta. Olha que curiosidade. Né? Porque é um momento que ele está abrindo a conta do cliente, que é um momento feliz ali, vamos dizer, né? O cliente topou, já abriu a conta, está feito tudo certo. Poxa, por que o cliente se negaria? Né? Está num momento bom ali para ele também de dedicar 2 ou 3 nomes, né? Então, eu acho que a indicação ainda é um poder assim que, poxa, não custa nada, né? Tá ali nas nossas mãos, é algo bem simples, mas com um poder de conversão assim absurdo, né? Então, eu sempre gosto de falar isso. Poxa, peça de contato, né? Converse, certifique que você realmente fez esse trabalho ali dentro da carteira de indicação que vai dar certo. Eu tive um caso de um assessor outro dia que me contou, ele até meu mentorado. Ele falou assim, Ana, ele tá bem no comecinho da carreira, então não tem muito network e tal, tá correndo atrás. E aí ele tava falando com uma prima dele, fez uma reunião para apresentar a carteira para ela, e ela tinha pouquinho dinheiro, não sei se 5, 10 mil, mas ele falou, pô, vou ajudar o que aparecer no começo, que depois eu começo a aumentar meu ticket. E aí ele falou que nessa reunião com ela, ele já falou da importância de indicação, ela já indicou uma amiga que tinha 200. Então, você vê, é um negocinho que vai crescendo, e muita gente tem medo de pedir indicação no começo, porque acha que tem que gerar muito valor para o cliente até pedir uma indicação. Meu ponto é a gente encontrar mesmo o momento em que o cara tá feliz. Se ele tá feliz, ele vai estar mais motivado para te indicar, para falar para você, para outras pessoas de você. Então, muito boa dica. Exato, eu também acho. Eu acho que eu falo assim, às vezes a gente não pode esperar esse momento certo, esse momento perfeito. Começa, a gente, né, tem que ser aquele perfil mais executor, dá o primeiro passo, um dia de cada vez, 1% melhor, né, sempre, 1% melhor todo dia. É isso. Então, a indicação, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, assim, né, do que funciona muito bem e sempre vai funcionar e sempre funcionou, né, 20 anos que eu estou em banco, lá atrás, sem toda essa tecnologia, foi sempre fazendo abertura e pedindo indicação. Perfeito. E aí, indo para o próximo ponto, você falou sobre o momento em que você começou a trabalhar com PJ, mas como gerente, e aí você falou que ali você começou a ter uma mudança com relação a talvez entender que você tinha que se posicionar de outra forma, ou algo relacionado a posicionamento. O que você quis dizer exatamente com isso? Eu acho que a PJ,
no mundo da assessoria de investimentos, ela ainda é muito desafiadora. Eu acho que hoje, se eu fosse dar dica, de novo, tá claro para mim que buscar grandes receitas, né, grandes negócios, os maiores deals, ele sempre vai estar no mundo PJ, mas ainda existe muito a se trabalhar. Às vezes, hoje, as corretoras não é que não digo nem apetite, mas não querem mesmo ainda trabalhar esse mundo, né? Talvez vai estar mais exposto, né, à inadimplência, vai estar mais exposto a risco, e é um risco talvez que não é necessário tomar, né? Não estão precisando tomar. Mas eu acho que o que funciona hoje muito bem no mundo PJ, sem dúvida alguma, são produtos de captação, né, que sempre funcionou bem, sempre vai funcionar. São produtos de mercado de capitais, que aí, sem dúvida alguma, na estruturação de CRI, CRA, M&A de empresas, emissão de uma debênture, esses produtos mais estruturados, eles ainda funcionam. Câmbio, né, produto de câmbio que também funciona muito bem, e produtos de derivativos, né, são as ferramentas de derivativos que também hoje, né, as casas olham, né, para, mesmo no mundo da assessoria, no mundo da PJ, funciona bem. Mas eu acho que, né, nessa mudança, vai de quem é da pessoa física, que quer conhecer um pouco mais desse mundo, acho que o que ele não pode pecar, e eu, né, já passei por isso logo quando eu fiz o movimento, e eu percebo muito no time, é a questão do alinhamento com o cliente, né? Porque tem que alinhar a expectativa com ele do time, na velocidade de como funciona, né, essas operações, principalmente quando a gente entra na esteira de crédito. Hoje, o assessor, quando visita uma empresa, sem dúvida alguma, vamos dizer que 80% a chance de cair uma demanda de gerar negócio vai estar em crédito do que em captação, né? Então, assim, primeiro ponto, que eu falo também para a turma, e eu tive que fazer isso, é mudança de pitch comercial. Porque o cara, quando ele já vem numa via PJ, ele estava em banco PJ, ele vai para assessoria, ele tem que fazer essa mudança do pitch comercial. Por quê? Porque ele vai muito com cabeça de crédito. E lá não é. O que funciona? Funciona isso que eu te falei. Captação, mercado de capitais, câmbio e derivativos. Se for em crédito puro, não faz. O setor ainda não está fazendo com a velocidade que fazia em banco. Então, esse alinhamento com o cliente é essencial, porque vai frustrar. Se o cara que está acostumado no banco a tomar um crédito, um recurso, aquele capital de giro, arroz com feijão, em 2, 3 dias, ele não vai ter esse time dentro né, fazendo uma operação com algum escritório. Então, um alinhamento de prazo, de tempo, de entrega, eu acho que é essencial. Então, talvez, quando eu falei desse posicionamento do PJ, do PF, seja nesse contexto aí que eu estou te falando, que ele ainda está embrionário no nosso setor. Não, e realmente tá. Eu vejo na prática. Enquanto eu era assessora, a gente começou a falar de PJ, acho que há uns 3, 4 anos atrás, começou a falar de PJ, mas era muito fraco. Então, tanto que nem os escritórios, às vezes, tinha uma área interna de PJ muito forte, porque a gente não trabalhava muito, porque pessoa física era o que tinha opções ali, ou pelo menos o que a gente enxergava, né? E muitas vezes a gente não sabia trabalhar com PJ, principalmente para quem começou com pessoa física para fazer essa virada, é muito difícil. Então, hoje tem pessoas que te ensinam a trabalhar com PJ, né? Mas antes não existia. Então, todo mundo estava ali meio querendo ajudar as PJs de alguma forma, mas, cara, não sabia exatamente como. Mas até um ponto sobre isso, que eu queria ver se você tem alguma sugestão, alguma dica. Como que você imagina, o que desperta o interesse de uma empresa na hora que você vai falar com ela? Porque, assim, você chegar para uma empresa e falar de investimentos, eu vejo que não chama atenção, a não ser que a empresa esteja muito preparada para olhar para isso, ou tenha um financeiro mega interessado, mas geralmente quando você chega para falar de investimentos, assim, o negócio deles, onde gera o maior retorno da empresa é o negócio, né? Eles não estão muito preocupados em investir muito aquele dinheiro, óbvio que é importante, mas... E às vezes quando você entra para falar de câmbio, você entra para falar de câmbio, mas assim, já faço câmbio, é o que vão te falar inicialmente, né? Você tem que mostrar um diferencial e trazer um valor. Ou você falou de estruturas maiores, né? Por exemplo, sei lá, fazer um CRA, um CRI, estruturar algum crédito maior. Pô, eu vou estruturar um crédito desse, mas para eu conseguir chegar numa conversa dessas com a empresa, eu preciso conhecer muito bem os planos de expansão, para que eles utilizariam, enfim. Tem uma infinidade de coisas que você precisa entrar na empresa primeiro. É mais fácil, obviamente, para quem já tem o contato da empresa, você começa a gerar negócios ali, né? Mas o que você enxerga que é a porta de entrada que despertaria interesse da empresa, se for
sei lá, fazer um cold call com o financeiro, ou não, né? Conseguir marcar uma reunião com o financeiro, o que você acredita que gera mais valor? Olha, para quem já foi, né, já era de PJ, já tinha relacionamento, sem dúvida alguma, é um passo na frente. Ele já tem mais entrada ali direto, geralmente já com o controller, com o diretor financeiro ou com o próprio sócio, que é uma decisão. Depende do porte da empresa, né? Se a gente já cai para um corporate, empresa de um segmento ali acima de 1 bi, você vai ficar ali no diretor financeiro e no controller, né? Geralmente você vai falar lá com o CEO, ele nem entra muito. Agora, numa empresa mais num middle, upper middle ali, você ainda fala ali com o dono, né, com o sócio, com o CEO, e também fala também um pouco e fala bastante também com o diretor financeiro. Mas quem ainda não tem contato, eu acho que a melhor forma para chegar é a preparação, né? Sem dúvida alguma, é aquele storytelling seu muito bem lapidado, afiado, né, de saber contar o porquê que você fez aquela transição, o porquê você está naquela função hoje de assessor, contar um pouco da sua história. Se você já foi do mercado financeiro, pô, tem isso aí na ponta da língua. Se você entrou para o mundo da assessoria novo, saber contar por que você fez essa transição, né? E quando eu falo preparação, é você, poxa, fazer a lição de casa, é conhecer a empresa muito bem, é conhecer o setor, é conhecer quem são os concorrentes, sabe? É não chegar cru, porque eu falo para a turma, às vezes a PJ, eu acho que o mesmo exercício que a gente tem que se preparar para visitar um cliente na pessoa física, na pessoa jurídica não é diferente, né? Não é um bicho de 7 cabeças. As perguntas, elas são muito parecidas. Eu acho que você não precisa ser especialista em produto, né? Se você, de novo, cai na questão do alinhamento, Ana, se você alinhar com o cliente que aquele produto você tem um especialista que você vai apresentar e deixar aquilo para uma próxima etapa, para uma próxima reunião, né? Já deixar claro que aquela reunião é muito mais para conhecer você como pessoa, tudo que serão etapas. Poxa, você já abafa ali ansiedade e talvez ali não passe uma insegurança que não tenha conhecimento de produto. Então, eu acho que o que é o básico para ter sucesso ali num prospect de pessoa jurídica, mesmo não tendo experiência, né, vivência no setor, no segmento, sem dúvida alguma, puxa, é a preparação, é parar ali. Hoje a gente tem diversas ferramentas de consulta, de pesquisa, para entender um pouco, entra no site da empresa, quais são os principais produtos, como é que ela está posicionada no mercado, quem são os principais clientes, quem são os principais fornecedores, qual que é o carro-chefe. Poxa, se conseguir entender a história dos fundadores, sabe? Por quê? Porque você já vai ter um link de conexão ali no momento de se apresentar, junto com o seu storytelling. Então, eu daria de dica isso, eu faço isso até hoje, mesmo, né, tendo já um conhecimento muito grande em produtos de pessoa jurídica, de ter trabalhado bastante tempo, eu me preparo para o tempo inteiro, até mesmo porque setor, segmento, ele está o tempo inteiro se atualizando, tem sempre fatos acontecendo que a gente não, né, e ali às vezes não pode perder, e às vezes aquilo que vai fazer diferença na hora do cara de você chamar a atenção ali do cliente. Tá? Então, eu acho que se eu tivesse uma palavra, é a preparação, Ana. Não, acho que faz total sentido. No fim das contas, às vezes a gente fica muito vinculado ao produto em si, né? Mas tem outros fatores que importam. E uma coisa legal que você falou é a questão do segmento. Porque é muito mais. Eu não sei se é mais fácil, né? Porque eu trabalhei mais com pessoa física, então eu acho muito mais fácil pessoa física do que jurídica. Mas eu acho menos complexo pessoa física, porque pessoas são pessoas. No máximo, você vai ter uma pessoa mais conservadora, moderada, mas assim, você entende, né? Que pessoas são pessoas, têm seus medos, inseguranças, têm as preocupações com a família, com a vida, então é igual. Agora, quando você vai para a pessoa jurídica, nossa, pode ser um bicho de 7 cabeças, dependendo do segmento que você entrar, até você começar a entender como você vai ajudar. Uma dica que eu geralmente... Desculpa te cortar, só para a gente não perder o raciocínio. Quando você falou de Claro. segmento, um negócio que é legal também, que o assessor falar na ponta, que geralmente em banco, né, a empresa vai crescendo de faturamento, porte, todo ano existe uma ressegmentação. Então, esse cara, ele vai do middle para o corporate, do corporate para o large, ou ele sai do large e vai para o corporate, do corporate para o middle. Todo ano existe ressegmentação. Na assessoria, não, o assessor ele vai atender independente do tamanho desse cara. Se o cara for um middle, um upper middle, um low corporate, um large, ele vai ser atendido por ele. Então, o cliente ele sente, poxa, realmente não vai ter essa dança de cadeiras lá, eu vou ser atendido sempre por ele. Isso também a gente já percebeu aqui que os clientes gostam, tá?
Tu diz no mundo PJ mesmo, eles gostam de saber que eles não vão ter mudança de gerente, etc. Legal, é isso. Sim, e sente, por quê? Porque vai ser, de novo, o cliente já está acostumado com o business dele, né? Já sabe ali, poxa, como é que é o fluxo de caixa, como que é o contas a pagar, o contas a receber, como é que está o fluxo financeiro dele. Então, assim, como é que está o endividamento, os números, balanço, tudo isso, o cliente já, o assessor, né? Ele já, ou falando de banco, lá, o gerente lá, ele já tinha isso muito ali de conhecimento, já estava acostumado a defender a empresa, a fazer a interlocução com o banco, com áreas de crédito ou com outras áreas de negócio. E quando existe essa ressegmentação, é uma nova história, um novo profissional que vai ter que entender tudo isso de novo. Então, pelo menos no nosso mundo aqui, né, no segmento que a gente atua, né, de porta de empresa, para eles poxa, é espetacular a gente ter uma relação ali que sabe que não vai mudar, né, não vai sair da nossa mão e para outra, enfim. Legal, isso é uma vantagem que o assessor pode vender até na hora de conversar e negociar com as empresas. Demais, pode falar, com certeza. Uma dica que até eu ia dar antes, que me veio de insight, que eu geralmente costumo falar para os assessores, é também referente a setor, que foi um ponto que você trouxe. Porque, às vezes, a gente trabalhar, quando está prospectando, né? Estou começando a prospectar empresas. Se eu prospectar várias empresas de, sei lá, 50 setores diferentes, é muito difícil me aprofundar em um deles e manjar mesmo do setor. Agora, quando você pega 2, 3 e começa a trabalhar neles, pô, você faz uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, mesmo que você não feche o negócio, só na reunião com o dono ou com o financeiro você já aprende um pouco sobre o setor para usar aquilo numa negociação com o outro. Então, é algo que até... Uma dica que eu dou é conversar com pessoas dentro do escritório que trabalham com determinados setores para você pegar insights e poder prospectar aquele setor. Porque fica muito mais fácil, né? Pô, eu sei com que aquela empresa trabalha, você trabalha com câmbio, com... enfim, seja lá qual for a solução, e aí fica mais fácil de eu levar na hora de prospectar. Então, acho que pode ser um bom Perfeito, caminho. super concordo. E ainda mais focar em setores que estão rodando bem, né, no setor da assessoria de investimentos. Por exemplo, a construção. A gente sabe que hoje a gente consegue ser muito feliz em emplacar, né, a emissão de CRI com as construtoras, e está dando certo. Então, poxa, você ali na abordagem, no pitch, né, visitando a primeira construtora, a segunda, você vai ver que as mesmas perguntinhas e as mesmas demandas e necessidades eles vão, né, acabar se repetindo. E aí, sem dúvida alguma, você vai lapidando ali seu discurso, seu storytelling. Eu acho que fica mais fácil, sim. Mas outra coisa também que funciona muito bem ali na hora de você, e o time aqui abusa não, eles usam e abusam, levar o especialista, levar o nosso head de pessoa jurídica, ou levar, né, um sócio, levar alguém que já, ou assessor que sempre foi PJ, eles fazem muito essa visita em conjunto. Isso funciona demais, né? Porque ali, quando um vai suprindo o outro e complementando o outro. Se um ali talvez se sentir inseguro mais com aquilo, a outra pessoa sabe tocar, sabe suprir, mas principalmente quando leva um especialista, poxa, aí, sem dúvida alguma, acaba encantando mais e passa aquela questão mais de autoridade, né, de poder ali, de, poxa, estou com uma figura que obtém mais conhecimento ali sobre o assunto. E aí, poxa, passa de mais segurança para o cliente. E é legal porque ainda, de novo, acho que o mato está bastante alto para a PJ, Ana. A turma, hoje, eles estão acostumados a falar só com... os clientes estão acostumados a falar com o banco, né? Eles ainda não estão recebendo corretoras ali, até estão, mas ainda tem, acho que, um volume muito grande de cliente que ainda não conversou, ainda com corretoras, com os assessores de investimentos, falando, né? Então, se esse assessor ainda se sente inseguro, que ele está muito mais ali voltado para a pessoa física, de ir visitar uma empresa, eu acho que um básico ali, um pontapé inicial para encorajar é se preparar, né, fazer o papel dele também, porque acho que tem que ter essa autorresponsabilidade, e levar um especialista. Né, a oportunidade de agendar visita com um especialista. E quando, até eu vou entrar um pouco mais em empresas, porque acho que tem muito assessor que está querendo começar a prospectar empresas e tem dificuldade ainda com isso. Eu vejo que tem muita gente que, assim, vou dar um exemplo prático. Fui para uma reunião de PJ, marquei a reunião, fui lá, fiz a reunião, e a reunião fluiu bem, mas o fluiu bem foi o quê? Pô, o papo foi legal, a gente conversou, rolou um rapport e tal. Só que aí, passou uma semana,
não encaminhou para abertura de conta, não abriu conta, daí o financeiro volta para o dia a dia dele, começa a enrolar, daí o assessor começa a ter que correr atrás e não fecha o negócio. Então, assim, o que você enxerga que é essencial para você transformar uma reunião em um negócio fechado, em um negócio encaminhado, ali, fazer com que aquela reunião gere alguma coisa, né? Eu sei que não é do dia para a noite, eu sei que às vezes leva um tempo, né? E você tem que encontrar uma solução, mas você entende que existe algum caminho para você encaminhar para um negócio fechado? Sim. Eu acho que, assim, dois pontos essenciais aí que eu acho que não... que para o negócio viabilizar. Uma é, de novo, o alinhamento. Não tem como fugir, Ana. E a gente sentiu isso na pele, de cliente achar que estava naquele tempo e não saiu no tempo, e aí ele já foi em outro lugar, né, ele não esperou. Então, assim, o alinhamento da operação, né, e entender realmente ali o objetivo do cara, o que ele quer, o que ele está precisando, o que a empresa realmente precisa. E mais do que isso, é você ter a documentação completa. Né? O que a gente sente aqui com o time... Eu estou falando mais para a lado de estruturação de crédito, né? Eu já falo um pouco mais para a captação. Mas quando a gente vai falar de operação, de produto, de estruturação, crédito, que seja, sem documentação completa, que é o que a gente precisa mesmo, que são os históricos dos balanços, né, das DREs, do endividamento aberto, do lastro patrimonial, imposto de renda de sócio, entender ali, né, vai depender do setor, vai ter documentação que a gente vai precisar mais, mas a documentação básica ela acaba sendo essa, e aí, às vezes, a falta de documentação, você não consegue avançar. E, às vezes, o assessor, na ansiedade, ele não entende. Né? E o cliente também não entende. Então, o que também, às vezes, pode acontecer do lado do cliente é a informalidade. Às vezes, o cliente não tem documentação. Às vezes, ele nunca pediu isso para a contabilidade. Isso acontece. É óbvio que depende do tamanho da empresa, vai ter balanço auditado, vai ter documento tudo certo, vai estar. Mas tem muitas empresas que têm uma informalidade que não tem documento. Então, essa falta de documento atrapalha muito em você deixar o negócio de pé. Né? Então, tem que alinhar essa ansiedade, né, tanto com o assessor quanto com o cliente, para o negócio ser viabilizado. Isso é um ponto. Pode E falar. às vezes, eu ia te falar que às vezes, por exemplo, eu vejo muita expectativa de negócio sendo gerado. Por exemplo, pô, fui lá, fiz uma reunião para estruturar um CRI, um negócio gigante. Quando vê, começa a vir problema, né? Ah, não tem laço, não tem não sei o quê, não sei o quê. A maioria dos negócios começa a rolar, que o assessor começa a criar muita expectativa, eu acho que a maioria não fecha. São poucos que tá tudo certinho para a gente fechar. E aí tem a expectativa do assessor também, que às vezes atrapalha ele na prospecção. Que a pessoa fica tão envolvida naquele negócio que ela para de olhar para o resto e não fecha, se decepciona e volta para o zero. Não, mas é engraçado, né? Eu acho que, assim, no nosso mundo, Ana, né, aqui empreendendo, né, todo mundo empreendendo, vale muito mais hoje a avaliação, quando a gente pega uma pessoa, um assessor, né, a gente avalia muito mais comportamento, olha só, do que número. Por quê? Esse assessor que tem a gestão da emoção, ele consegue se controlar. E aí, poxa, tem a cabeça de dono, tem ideia de dono, visão, atitude de dono, sabe ter a ideia, executar, né? Ele está empreendendo ali o tempo inteiro. Esse cara, ele vai tocar melhor ali, né? É um cara preocupado em se conectar, em se relacionar, fazer networking. E networking, para mim, tem que ser um networking ativo. Eu vejo dois tipos de networking, Ana, o passivo e o ativo. O passivo é aquele que você só vai em evento, você faz... vai no show, vai numa palestra, mas só vai. Ninguém sabe quem você é. Ou, no máximo, até sabe, eu sou do escritório e tal. Se não fizer um network ativo, que é pedir uma oportunidade, marcar um café, marcar uma visita, fazer um convite para uma reunião, sabe? Se não tiver essa provocação, não vai acontecer nada. Então, assim, por isso que, olha, o nosso business também é de comportamento. Ele tem que ter esse pacote aí da gestão de emoção, desse network ativo, né, da atitude de empreender, de querer fazer. Então, isso é um ponto que tem que estar muito aqui atrelado, né, independente se é PJ ou CPF, o assessor ele tem que estar ciente disso e disposto a isso, porque uma coisa é querer, outra coisa é a disposição que ele tem para fazer, para também atingir os objetivos dele e conseguir ter sucesso. Com certeza. A gente faz uma analogia voltando só para a PJ, Ana, de documentação, que você falou, eu faço uma analogia muito com o médico, né, aqui para a turma. Pensa o seguinte, você vai no gastro, no cardiologista, e se você chegar lá só com o teu hemograma, não vai adiantar nada. Se você não chegar
né, com o elétrico, o eco, com o egométrico, ou se você foi no gasto fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Se esse cara não enxergar os exames, ele não vai saber qual que é o remédio. É a mesma coisa aqui. Se a empresa mandar um documento que falta aquilo, falta o balanço, falta um endividamento bancário aberto, falta detalhe, a gente não viabiliza a operação. Então, o assessor ele também tem que estar ciente e também dividir responsabilidade com o cliente, de que o cliente também precisa fazer o papel dele, né? Então, está muito ali na forma que também o assessor se posiciona, né, na hora de negociar. Mas esse também é um caso de quando a empresa quer muito fazer uma operação específica. E aí eu te pergunto, quando você está numa reunião e não é uma reunião que tenha, por exemplo, uma operação grande, não tem uma estruturação eles não precisam de um crédito muito grande, talvez é uma empresa ali que talvez faça câmbio e tenha o caixa dela disponível para investir. Como que você gera valor para você? Tipo, por que é melhor investir com você, né, como assessor ou com a empresa de investimentos do que estar num banco? Como que você vende esse diferencial numa reunião? Eu vendo, de novo, fazendo muito essa analogia que eu fiz com o médico. Eu acho que hoje o cliente, quando está no banco, ele vai ali fazendo uma analogia com o médico, ele vai no hospital, ele vai ser atendido pelo clínico geral e vai saber tocar, mas ele tem um monte de paciente que ele precisa atender naquele dia ainda e talvez não vai mergulhar a fundo ali na dor. No mundo nosso de assessoria, sem dúvida alguma, você vai para o especialista. Então, se você tem um problema de coração, vai no hospital, o clínico geral vai saber o que vai te medicar, toma esse remédio da pressão, mas não vai mergulhar e fazer um tratamento e um acompanhamento igual um especialista, que é o papel hoje aqui do assessor, né? Independente também se é pessoa jurídica ou pessoa física, eu acho que o que eles têm que estar muito forte ali nesse storytelling é essa questão de autoridade, de ele ser especialista, ele ser a pessoa que domina, que tem conhecimento, que vai abrir portas e que vai ter aquela gestão mais ativa, né? Ele vai ter um número menor de clientes, ele vai estar mais acessível, mais disponível, sabe? Ele tem que vender isso, né? E o que a gente percebe aqui é engraçado, os clientes que, poxa, ou às vezes saíram, né, teve churn, teve algum aborrecimento, às vezes não foi por queda de rentabilidade, por perder o preço, foi muito porque sentiu falta ali da presença, sentiu falta da disponibilidade, deixou de ser acessível, e é isso, não tem assim muito, né, segredo, né? É engraçado. Não, Então, uma mágica. eu acho que tem que vender, acho que no cliente ali na frente, o cliente ele tem que sentir esse valor, né? Então, óbvio, né? Falando da PJ, dos produtos, tal, eu falei para você, né, que tem que ter aquela mudança de pitch comercial. Se não existe nada de negócio, eu acho que já tem que ser ali, o carro-chefe tem que ser a captação, né? Tem que ser a aplicação financeira. A principal objeção que vai cair, mas, poxa, eu deixo o dinheiro onde eu tenho negócio. Ou senão eu tenho dinheiro onde eu tenho operação. Ou eu deixo o dinheiro onde eu consigo movimentar a minha conta transacional. Né, que eu recebo os créditos dos meus clientes, né, direito creditório, de contrato daqui e tal, e eu uso para caixa, então eu deixo ali meu dinheiro parado. Tudo bem. Eu acho que a gente está chegando num momento onde nós teremos, né, corretora conta digital para transacionar, isso está muito breve. Eu acho que aqui no segundo semestre já as corretoras já estão com conta, né, transacionais ali, mas enquanto não vem, agregar valor nisso de ser um especialista, sabe? De ter ali um tempo muito maior dedicado de acompanhamento, de gestão, do que talvez ele teria no banco, o recurso dele lá parado. Não, e o atendimento é muito, muito diferente mesmo. O que a gente oferece, tipo, você visitar a empresa quando eles precisarem, você poder responder num WhatsApp, coisas básicas mesmo, mas que para um financeiro vão fazer muita diferença na ponta final, porque às vezes ele deve ter que ligar para o banco, ou às vezes você tem um gerente, mas o gerente pode demorar para responder, ou o gerente é só passivo, né? Então, quando ele vem e chama, agora o assessor vai estar ativo ali, então tem um grande diferencial que a gente consegue vender. Bom, acho que você até respondeu das objeções que eu ia te perguntar, você já falou de algumas objeções que surgem e realmente acho que essas objeções a gente acaba quebrando se você vender muito bem o serviço, né, que acho que você quis dizer no fim das contas, se você souber vender muito bem o seu trabalho, você consegue quebrar essas objeções. E para as objeções, assim, eu falei algumas, mas eu acho que um exercício que a gente faz aqui, que aí também veio da escola de banco, tá, Ana, que funciona muito bem. Os assessores, às vezes, podem fazer em dupla, ou ele mesmo pode fazer, mas é legal, às vezes fazer em grupo, tá? Com 4, 5.
pega um produto, né? Poxa, sei lá, renda fixa, renda variável, seguro, produto que for. E aí, por isso que é legal fazer em grupo. Eles mesmos vão colocar ali, né, elencar as principais objeções. Quais são as 10 principais objeções? Poxa, sei lá, eu já tenho, já sou atendido pelo outro banco, eu já tenho meu recurso com o gerente há anos, ele me acompanha. Poxa, eu tenho medo disso, eu estou com medo do cenário, quero esperar o que vai acontecer. As principais objeções. E para cada principal objeção, eles vão discutir ali as principais respostas para essa objeção. Ou seja, ali o que eles estão exercitando? Estão exercitando uma padronização, né, de resposta e já estão exercitando uma segurança na hora de falar. Né? Ou seja, eles já estão preparados. Minha objeção já vai falar. Porque a pior coisa é se você ficar pensando ali no que vai responder, né, tentando improvisar e tentando rodear e não sabe um pouco da resposta, ou reconhecer, e não tem problema, zero de problema. Acho melhor falar que não sabe do que inventar alguma coisa. Ou ali chegar e falar que não sabe e não souber a resposta. Então, essa clínica, fazer uma clínica de objeção funciona demais. Você enumerar as principais, fazer uma resposta para cada uma e praticar aquilo. Então, isso também é uma dica que a turma faz aqui dentro. E a gente pega, às vezes, um produto na semana, fala, pô, vamos falar sobre um produto dentro da renda variável. Né? Vamos falar um produto de renda fixa, tal, uma oferta pública. E aí, tá, quais são as principais objeções que podem vir do cliente? Essa. Tá bom. Como é que a gente responde para essa? Então, ou seja, os assessores já estão preparados, porque 99% das objeções vão ser essas que eles colocaram lá. Né? Dificilmente vai ser alguma outra, tá? E às vezes a objeção nem vem, mas ele já fica mais seguro em falar daquele produto só por saber que ele sabe as respostas e está tranquilo para oferecer aquilo, né? É igual quando eu gosto de comparar isso com quando a gente vai fazer uma palestra ou apresentar um trabalho na faculdade, alguma coisa nesse sentido. Quando você se prepara, nossa, a tua segurança, né, a mensagem que você transmite é muito diferente. Agora, quando você não se prepara, você já vai meio assim, né, meio encolhido, pensa, meu Deus, agora eu vou ter que falar isso aqui, esse negócio que eu nem entendi direito, aí já tá nervoso. Então, preparação é muito importante, realmente, para tudo. Ô, Ana, você sabe, né, que, poxa, como eu falei, eu sou professor de negociação, e aí o que a turma mais gosta, né, de tema quando fala, e eu faço vários treinamentos aqui, eu preciso, né, não dá para ser uma casa de ferreiro espeto de pau aqui dentro, né, da operação. Se eu tenho esse conhecimento de conceito, né, do mundo mais acadêmico, mas que faz muito link, porque o tempo inteiro a gente está negociando, né, o tempo inteiro. Então, quando eu faço esses treinamentos aqui com a turma, né, de capacitação, que eles mais gostam, se identificam, é de persuasão, né? Poxa, como é que eu convenço alguém, né? Quais são os princípios da persuasão? Quais são as ferramentas, estratégias, tal? E quando me pergunto, sem falar de persuasão um pouco, mas eu acho que se existe uma palavra que vai fazer diferença na negociação, que vai fazer você atingir o objetivo, que vai fazer você ter sucesso na negociação, de novo, é a preparação. É o que a gente falou aqui hoje diversas vezes. Não tem jeito, é o planejamento. É lá aquela parte inicial, que existe o roteiro, né, da introdução, né, você criar valor, você distribuir esse valor e você fechar. Isso é um ciclo, a negociação. Mas onde está ali a maior força? Está na fórmula que você se prepara. Aí você falou, poxa, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Poxa, eu não estudei a empresa que eu vou trabalhar, eu não estudei o cargo que eu vou assumir, quais são as atribuições desse cargo. Na verdade, eu não sei nem me vender às vezes. Poxa, eu não sei nem falar quais são as minhas melhores competências, meus pontos fracos. Se perguntar quais são os meus... Não, sabe? Então, assim, eu também não me preparei, eu não fiz uma auto-reflexão. Eu acho que a preparação é tudo. E de persuasão, enfim, a gente pode fazer até uma outra conversa, né, Ana, num outro momento, eu falar assim, de persuasão, que eu adoro, é um tema que eu amo e que também encaixa muito aí no nosso dia a dia. Total. Não, mas acho que só para até finalizar esse tema, a gente não se alongar muito no outro, porque mais pelo tempo, né, aqui para a gente manter ali dentro de uma hora, mas eu acho que a questão da preparação, por exemplo, muito assessor, quando está começando, busca muito por scripts. E, né, eu quero ter um script, Ana, eu tenho até um mapa de abordagens que tá lá no meu Instagram, que é só vários scripts de prospecção, para você usar em várias estratégias de prospecção.
Só que a pessoa acha que às vezes aquele script vai ser o que vai mudar o jogo dela, mas o script em si, ele só serve se você treinar. Se você ler, se você reescrever com as suas palavras, se você treinar com um amigo, com não sei quem, com o namorado. Eu sempre comento que, acho que todo mundo que é meu mentor já ouviu falar isso, mas quando eu comecei na assessoria, eu não sabia nada de investimentos. Então, eu descobri o que era investir na assessoria. Eu só tinha investido, sei lá, um dinheirinho pouco no Nubank. E eu chegava em casa tão empolgada com tudo que eu estava aprendendo e eu contava tudo pro meu namorado. Então, assim, ele aprendeu, o Lu aprendeu comigo a investir. Cara, ele me ouvia. Ele chegava e falava assim, cara, não aguento mais. Se ele fosse falar daquilo para alguém do lado, ele falava igualzinho eu, de tanto que eu falava. Então, uma coisa que eu fazia muito era treinar muito em casa, porque eu sabia que quando eu fosse falar com o cliente, ia ser muito melhor, ia ser muito mais rápido. Então, às vezes, o assessor, ou que está começando até o intermediário, tá? Porque às vezes o que está lá nos 30, 40, 50 milhões, ele não sai do lugar, mas ele não sabe por quê. E é porque o discurso dele não tá bom, porque ele não parou para analisar como ele está fazendo uma reunião, porque ele sabe até um ponto, mas não sabe ir além, não sabe melhorar, não é autocrítico, né? Então, essa questão de preparação acho que é fundamental, assim, para todos os assessores. E para complementar, Ana, essa questão da preparação, e aí vai muito para o assessor que está começando, que eu acho que é uma dica, assim, muito legal, fazendo essa conexão da negociação, né, com o mundo do nosso assessoria de investimentos, e, de novo, e com o básico, né, sem inventar a roda. Eu tenho um número na cabeça que eu falo para o time, e, poxa, isso eu estudei, isso é praticamente científico, vamos dizer assim, de histórico de entrevistas, né, que fizeram com grandes executivos, que têm um poder de conversão nos seus negócios muito grande, muito forte, né? E chegaram a um número que é 95% do tempo que você está negociando, você tem que estar se relacionando. 5% no negócio. Poxa, então nesse 95%, que eu falei, o assessor que está começando, ele tem que se preocupar, sabe naquele quebra-gelo, de falar, de se conectar, de achar um link ali para conectar, que seja por algum comportamento, perceber que o cliente gosta de cinema, perceber que o cliente gosta de esporte, gosta de viajar, e se conectar, porque isso vai gerar negócio. O negócio em si ele tem que ser 5%, que aí vai ser ou o cliente ali na negociação, na conversa, ele já vai estar interessado em abrir a conta, ou você vai sair pedindo uma oportunidade para fazer uma simulação e um comparativo, né? Não precisa ser na primeira etapa fechar. Eu acho que não tem como escrever isso na pedra, né, o roteiro. Pode ser que você tem que ter essa percepção, e ali você vai ter que ter esse termômetro. Pode ser que na reunião o cliente mesmo já vai ancorar e falar, olha, pô, legal, o que eu preciso para abrir? Gol, vamos fazer. Ou às vezes ele pode falar, né, ele ficou meio assim, não falou nada, e você fazer um convite de fazer uma simulação comparativa, ver se ele pode mandar o que ele tem, fazer uma lição de casa e marcar uma próxima reunião. Mas o tempo inteiro, Ana, o que funciona, principalmente para quem está começando, é se relacionar. Ele tem que pegar um gancho ali, um link, e se conectar com esse cliente. Né? E funciona demais. Então, e aí, poxa, eu percebo isso na prática, eu adoro. Eu falo até para a Renata, né, para minha esposa, eu acho que eu devo ser um dos únicos das únicas pessoas que adora receber ligação de telemarketing. Olha que curiosidade. Porque o poder que esses caras, quando o cara, né, fora aquela abordagem de robô, né, não estou falando disso, mas quando tem uma abordagem que te leva ali, né, que ele tem um funil, né, que ele fez muita clínica de objeção, se preparou, mas ele vai se relacionando, falando de outros assuntos e vai te levando e vai te levando. Cara, eu dou pista, porque eu gosto, eu vejo, putz, como esse cara tá fazendo, como ele tem intensidade comercial. Esse cara tá ligando umas 100 ligações por dia para fazer uma conversão de 1 ou 2. Né? Se percebe ali na dedicação. Então, eu acho que, complementando a preparação, Ana, tem que ter a percepção de relacionamento também. Só para finalizar, eu acho que uma boa escola, né, para quem está começando, é ser SDR. Porque quando você é SDR, também você passa pela mesma coisa do cara do telemarketing. Não é uma... Eu não passei por SDR, mas eu vejo alguns que eu trabalho que foram SDR. Nossa, tem um que está no meu treinamento, na TSA Academy, ele participa dos encontros em grupo. Gente, assim, ó, ele mostra os calls dele, às vezes que ele grava, né, e mostra lá pra gente. Ele é Lucas, o nome dele. Lucas com certeza vai estar ouvindo esse podcast, porque assim, ele escuta todos e me manda um feedback. Legal. Ele é muito bom, porque ele sempre pega no rapport.
O cara, ele pode nunca ter ouvido falar do cara, ele não sabe o que o cara faz, ele pega, sei lá, o DDD, ele puxa alguma coisa de futebol, quando vê a pessoa tá falando ali com ele, vai soltando, ele traz a conta, ou ele marca a reunião, né, processor. Então, assim, acho que o rapport faz muito diferença. A mesma coisa quando você vai numa reunião com uma empresa, a empresa às vezes está acostumada com pessoas chegando ali, extremamente formais, né, para apresentar os negócios. Eu sempre falo, cara, a gente não vai para uma reunião para apresentar o nosso trabalho. Nunca. Se você vai pensando que você vai apresentar. Tem gente que me pergunta de levar um PPT, né? Uma apresentaçãozinha assim. Geralmente eu falo, não leva isso. Para a primeira reunião, você vai para bater papo, você vai para conversar, você vai para falar da vida. E quando vê, cara, você vai sair com o negócio. E se você não sair, é o que você falou, né? E você tem que estar atento ali a tudo, tanto a linguagem corporal, mas atento ao ambiente. Por exemplo, eu lembro de uma reunião também, que hoje poxa, viramos amigos, né? Não só relação com o cliente ali e assessor, mas é que já veio uma relação também, já desde banco, já há mais de 15 anos aí de relacionamento. Mas eu lembro que na primeira, a gente brinca até hoje, na primeira reunião, quando eu fui conhecê-lo, tudo super fechado, o cliente não estava abrindo muito, era perfil dele, e eu ali tentando achar um gancho para conectar e tal. E aí, atrás dele, tinha um quadro, que era dele, dava para perceber ele surfando. Poxa, eu surfo também. Aí eu olhei e falei, poxa, é você ali surfando? Ele é. Eu falei, pô, eu também surfo. Pronto. Achei a conexão. Então, assim, você tem que encontrar algum meio que, né, se não for no esporte, se é leitura, se são filhos. Às vezes a pessoa gosta de falar dos filhos. Poxa, eu também tenho filhos. Você tem que achar, né? Você tem que achar. Eu acho que quando você vai com essa consciência, Ana, e não naquela frieza de já falar de resultado, falar de número, falar de... Eu acho que quando vai com aquela parte mais humana, que hoje o que funciona mais, né, o pessoal quer essa humanização. Você tem uma ideia, olha que engraçado, curioso também, fazer uma palestra aqui na Santa Casa de Santos, né, no hospital, para 70 médicos. Quando eu cheguei lá, o provedor chegou, primeira coisa, ele falou, Douglas, falar de você, fala do seu escritório. O senhor não me fala de mercado financeiro com esses médicos, que eles não vão prestar nem atenção, eles não vão querer. Eu acho que, assim, tem perfil para todo mundo, né, Ana? Mas você tem que estar antenado, você tem que ter essa percepção. Se é o momento de você ser técnico, se é o momento de você pular esse tempo de relacionamento, já entrar para o negócio, e se tem um momento de você se relacionar, se conectar, ser mais humano ali e deixar o negócio para esses 5%. Então, acho que mais que isso e como é que você, poxa, se prepara para isso? Não tem outro jeito se não ser visitando. Você vai treinando no campo de guerra, né? Não é na teoria. Não adianta eu treinar no espelho, não vai. Como é que você lapida isso e fica melhor no campo de guerra? Então, por isso que tem que fazer bastante visita, fazendo bastante ligação, né? Então, é isso. Não tem... Você vê que não tem, né? Você vê que acho que o discurso, né, e você conversa com bastante gente, eu acredito que acaba caindo sempre nas respostas ali muito linkadas, né? Sim, não, mas no fim das contas não tem mágica mesmo. Você pega uma ou outra pessoa, assim, que dentro da assessoria que cresceu de formas diferentes. Tipo, eu já conheci pessoas que chegaram aos 100 milhões através de um blog, através de outras coisas assim, fora do comum. Tiveram vários casos. Twitter. Tipo, tem um assessor que ele gravou um podcast comigo que ele capta muito pelo Twitter, que é um cara mais técnico e tal, então tem perfil. Mas na média, uma pessoa que não tem nada que ela seja muito fora da curva, você vai fazer o básico bem feito e você vai conseguir ter sucesso se você fizer, né? Eu cheguei nos 150 milhões em menos de um ano com PJ. Com pessoa jurídica. Vamos dizer que desse PL foi 80% estava em PJ. E os 20% estavam em sócios e indicação dessa turma, desses sócios. Mas no grosso estava na PJ. Não, e se você tivesse continuado com carteira, tua carteira, com certeza, hoje, né, que tá com a sócia de vocês, ele já deve estar bem maior, né? Porque a construção no longo prazo ainda vai. É uma construção, né? É isso. Quando a gente vê a nossa profissão como algo de longo prazo, não tem como não dar certo. Porque você vai plantando ali, vai gerando mais frutos, e quando vê, você está lá com os seus 200, 300, 400, 500 milhões, só continua. Exato, é isso aí. Perfeito, Douglas. Primeiramente, né, muito obrigada por ter aceitado o convite. Acho que foi um bate-papo super legal. Quem sabe teremos que marcar outro, sim, porque eu fiquei com vontade de ouvir sobre a parte de persuasão. Então, persuasão, vamos marcar, será um maior prazer. Persuasão é um tema muito legal. Na verdade, se a gente marcar
bate-papo só de negociação tem muita coisa, né? Tem muita Sim. ferramenta, tem muito conceito, mas assim, o que a turma mais gosta de escutar é sobre persuasão, né? Como é que eu me torno uma pessoa que convença, né? Que consegue atingir ali através da persuasão. E vamos lá, persuasão não é manipulação, tá? São técnicas mesmo que funcionam, né? Que você aplicando vai ter a colheita ali, tá? Então, poxa, vai ser o maior prazer, adorei o bate-papo, Ana. Muito legal. É que a persuasão ela pode ser pro bom e pro ruim, né? Se você usar a persuasão para fazer coisas erradas, você vai conseguir, você vai fazer as coisas erradas. Mas se você usar para um caminho. É isso Perfeito. aí, é isso aí. Obrigada. Poxa, eu que agradeço, Ana. Obrigado a você. Estou à disposição e fico aguardando aí o convite para o próximo, hein? Perfeito. E para quem gostou desse episódio, não esqueça de comentar aqui, se comentem aí, para quem estiver no YouTube, que vocês querem o próximo episódio com o Douglas, que a gente vai trazer ele aqui. Será o maior prazer.